Alessandro, Beatriz, Gabriele, Larissa, Maria Tereza, Pâmela, Vitórias, Yudi. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria para mim tê-los aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula, sejam bem-vindos à minha casa. Hoje nós vamos começar a ver, na verdade. Deixa eu preparar aqui os slides. A gente começa a ver hoje a última unidade do nosso conteúdo, que são os recursos e ações de impugnação. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a chamada teoria geral dos recursos, e a partir de terça-feira, a cada aula, nós vamos conhecendo um recurso em espécie, ou às vezes mais de um. Terça-feira a gente vai falar sobre o recurso sentido estrito e agravo de execução. Quinta-feira sobre apelação, recurso especial e extraordinário na outra sexta-feira, e depois mandado de segurança, habeas corpus e revisão criminal. A gente vai entrar numa sequência aí de aulas tratando desses recursos em espécie. Muito bem, deixa eu só compartilhar com vocês aqui minha tela. Na aula de hoje, o que eu quero conversar com vocês é que nós entendamos essa estrutura geral dos recursos criminais, compreendendo de onde eles vêm, né, quais são a necessidade, de onde é que surge a necessidade, onde está a necessidade para a existência desses recursos, porque eles precisam, de fato, existir. Nós vamos falar também sobre alguns princípios específicos atribuídos em relação a esses recursos. Vamos falar dos requisitos fundamentais e dos juízos e efeitos, tá? Então, a gente tem aqui, no primeiro slide, eu quero entender com vocês, isso é muito, muito simples, mas muito interessante, o motivo pelo qual, ou pelos quais, a gente precisa ter recursos, ou seja, de onde vem essa necessidade? Por que eu não tenho simplesmente a prestação jurisdicional, recebo a prestação jurisdicional e encerro o assunto? Na verdade, são alguns motivos que nos levam a compreender, a entender por que existem esses recursos. O primeiro deles, né, é o chamado inconformismo humano, né? Então a gente vai ter, regra geral, um certo inconformismo com tudo aquilo que é negativo, com tudo aquilo que a gente não concorda, com tudo aquilo que a gente não gosta. Então, eu costumo exemplificar com um exemplo bem tolo, bem simplesinho, mas didático. Sabe quando a gente é criança e pede algo para o pai ou para a mãe, e o pai e a mãe nos nega, e aí a gente automaticamente parte para a avó, para o tio, ou mesmo a mãe negou e você pede o pai, ou vice-versa? Isso é próprio da essência humana, que não se satisfaz, que não tolera, que não admite a decisão lhe ser negativa. A decisão negativa é uma decisão que me impulsiona, que faz com que eu queira efetivamente buscar uma outra lógica, uma outra resposta, uma outra decisão que me seja mais favorável. Também, um outro motivo que a gente vai ter que entender, que justifica, dentro de um panorama, de um painel mais filosófico, a existência dos recursos, é a falibilidade humana. O que nós temos aqui? O Estado, ele é uma criação humana, né? E ele é feito, ou ele é pelo menos pensado, é gestado para funcionar como um ente sobre-humano, né? Suprapessoal. Então, dentro dessa ideia teórica, abstrata, de um ente que está acima dos indivíduos, que está efetivamente, aspas, né? Muitas aspas, inclusive, flutuando ali acima do indivíduo, esse estado, que é, em regra, despessoalizado, ele é um estado que não erraria,
que não se equivocaria. Então, o Estado estaria acima do indivíduo, acima dessa sociedade para a qual ele trabalha, e ele, por ser despessoalizado, ele agiria de forma perfeita, plena, irretocável, etc. Agora, claro, isso é uma abstração, né? Isso é um conceito puramente, exclusivamente teórico. A gente não vai ter isso na prática, isso não funciona do ponto de vista prático. Então, do ponto de vista prático, esse estado suprapessoal, acima do indivíduo, ele ou há a necessidade de pessoalizá-lo. O Estado precisa ser pessoalizado para que eu possa efetivamente ter condições, mínimas que seja, de realizar as minhas ações. Deixa eu usar uma alegoria aqui muito, muito simples, mas muito ilustradora do que eu estou querendo dizer. Nenhum de nós conseguirá tirar foto com o Estado, nenhum de nós tira foto com o Estado, nenhum de nós tira foto efetivamente com essa abstração chamada Estado. Você tira foto com um policial, você tira foto com um político, um deputado, governador, com um presidente, com um juiz, com um desembargador. Estou usando uma linguagem bem alegórica, bem direta, mas para a gente entender que esse Estado abstrato, para que ele possa desempenhar suas funções, ele exige a pessoalização, ele exige que haja efetivamente uma atuação direta. E o que acontece? Nós, humanos, com exceção de alguns que não perceberam ainda isso, nós somos essencialmente falhos, nós somos essencialmente sujeitados ao equívoco, né? Eu, por exemplo, me equivoquei na prova de vocês, na correção, né? E já fiz, inclusive, o lançamento, já fiz os devidos pedidos de lançamento, assim que a coordenação liberar, vocês já vão ver as alterações de nota no Unifonline, se é que não já viram, eu fiz esse lançamento ontem pela manhã. Então, o que é isso? É a falibilidade, a gente erra, a gente se equivoca, a gente falha, e aí eu preciso efetivamente ter um instrumento de correção. Então, a ideia de nós termos um sistema recursal é basicamente a ideia de que eu vou ter uma concreta e efetiva, um concreto e efetivo sistema de filtragem daquela determinada decisão. Eu vou filtrando essa decisão para que ela se torne mais próxima do que seria o conceito ideal de justiça. Então, eu tenho esses critérios de filtragem, eu recebo esses critérios de filtragem efetivamente para que eu possa, em face disso, em nome disso, aperfeiçoar aquela decisão. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que criar um mecanismo que evite, ou pelo menos minimize essas injustiças causadas em grande parte por essa falibilidade, e esse sistema, como eu gosto de dizer, de filtragem dessas injustiças, dessas impurezas, vai estar calcado na existência dos tribunais, que são tribunais que representarão juízos de maior experiência. Então, a lógica aqui qual é? Para que eu garanta que haja efetivamente uma decisão mais justa, minimizando, portanto, o risco de injustiças, o que eu vou ter aqui é a criação desse sistema, repito, de filtragem, onde cada uma daquelas instâncias que eu vou percorrendo tende a, aspas, filtrando, purificando, depurando aquela decisão para que ela se aproxime, pelo menos, do maior grau de justiça possível que a gente vai imaginar. E aí eu confio essa missão aos tribunais, que são juízos com maior experiência, são juízos com maior grau de conhecimento humano, pessoal, de direito. Além do mais, são juízos coletivos. Então, essa fórmula de levar aos tribunais esse tipo de conhecimento une dois elementos essenciais. O primeiro deles, que é o elemento do coletivo, do plural,
eu tenho lá um elemento, repito, do coletivo, então esses juízos são juízos onde eu tenho mais de um tomando aquela decisão, o que aumenta a probabilidade da decisão estar mais correta, é a aplicação no direito daquele ditado popular que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Essa é a ideia que a gente vai ter. E tenho também essa maior experiência para que eu chegue ao tribunal. Eu tenho que obrigado, Tereza e Vitória. Agora que eu vi, assim, muito obrigado aí pela devolutiva de vocês. Eu estava preocupado com isso, fiz isso ontem de manhã, mas como a coordenação tem muito trabalho, depende da permissão deles. Obrigado pelo retorno. Os tribunais são juízos de maior experiência. Para que eu chegue a um tribunal, pressupõe-se que eu tenha maior tempo na minha carreira, uma maior idade. Por exemplo, eu tenho que ter, no caso dos juízes, toda uma carreira desenvolvida nas justiças estadual e federal. Os juízes, quando ascendem ao tribunal, eu tenho lá anos de experiência. Aqueles que ocupam o quinto constitucional, no caso do Ministério Público e da advocacia, tem que ter pelo menos 35 anos, tem que ter 10 anos efetivo no exercício da advocacia ou do Ministério Público. Então, eu crio mecanismos para que esse tribunal seja um juízo de maior experiência. Então, esses seriam, em resumo, os motivos pelos quais eu vou criar um sistema recursal próprio. E aí quero agora, e isso aqui é um dos pontos mais importantes da nossa conversa de hoje, que a gente possa relembrar e entender de forma específica alguns princípios que regem essa determinada matéria. Vejam só, a gente vai ter, dentro dessa lógica, só um minutinho aqui que eu vou só colocar aqui para carregar o computador. Só um minuto. Então, o que nós temos aqui? Obviamente, todos os princípios que vocês estudaram lá na Teoria Geral do Processo, lá no Processo Penal 1, são válidos e aplicáveis a esse estudo dos recursos. Devido ao processo legal, autodefesa, contraditório e todos os outros. Mas eu estou destacando, e quero destacar para vocês aqui, 5 princípios que são princípios de maior aplicabilidade ao estudo dos recursos. O primeiro deles, vejam, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Quando a gente fala em duplo, né, quando a gente escuta duplo, a tradução mais direta que a gente gera na nossa cabeça é que duplo é 2. Né? Então, duplo seria 2. Essa é a tradução mais imediata. No entanto, a melhor tradução para duplo, para que eu possa compreender de fato o princípio do duplo grau de jurisdição, não é traduzir semanticamente duplo como 2, mas traduzir duplo como segundo. Vai traduzir duplo como segundo. Essa é a melhor tradução que eu posso fazer ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque se eu traduzo esse princípio como o princípio de 2 graus de jurisdição, e eu queria saber por que eu estou gritando como um desesperado, eu não consigo entender isso, porque essa afetação toda, me perdoe, mas veja, se eu traduzir duplo como 2, eu vou indicar uma ideia de que eu sempre teria, percebam só, direito, né, a ter 2 pronunciamentos judiciais sobre aquela determinada matéria. E isso não é correto. Porque, vejam, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele é pensado, ele é gestado, ele é organizado pensando efetivamente na regra. E qual é a regra? A regra é que o processo começou
o processo se iniciou no primeiro grau. Então, a regra em relação a isso é esse processo ter se iniciado no primeiro grau. A possibilidade de uso da competência por prerrogativa de foro, aquela competência por prerrogativa de função que nós estudamos no semestre passado, vocês viram isso lá em processo penal 1, aplicada ao STF, ao STJ, TRFs e TJs, são, de alguma maneira, representam a ideia de que eu serei julgado num juízo diferenciado por ocupar uma função diferenciada no Estado, mas esse é um raciocínio estritamente, essencialmente excepcional. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição, repito, ele é gestado, ele é elaborado, ele é pensado pensando na regra. E qual é a regra? A ideia de que eu sou julgado, percebam só, no juízo de primeiro grau. E ser julgado no juízo de primeiro grau significa o quê? Que eu sou julgado num juízo monocrático, num juízo singular. Então, a ideia do princípio do duplo grau de jurisdição como um princípio que me garanta, que me reserve o direito de chegar a um tribunal, portanto, de chegar ao segundo grau de jurisdição, faz com que eu tenha a tranquilidade de saber que a minha decisão não será tomada por uma só pessoa, morrerá ali e se exaurirá ali. Não. O princípio do duplo grau de jurisdição me gera a tranquilidade, me gera a certeza de que, efetivamente, nós vamos ter a possibilidade concreta, robusta, de ter acesso a um tribunal. Então, é como se o princípio do duplo grau de jurisdição quisesse garantir, Brena, não efetivamente que você tem 2 graus de jurisdição, mas você vai ter, Vitória, na verdade, Vitórias, como eu gosto de dizer, você vai ter o acesso ao segundo grau. Então, explicando de uma outra maneira, vocês sabem que eu adoro explicar de várias formas diferentes para ter a convicção e a certeza que vocês entenderam. O princípio do duplo grau de jurisdição não é um princípio absoluto. Ele não é um princípio absoluto. Ele não é utilizado para qualquer julgamento em qualquer grau. Ele é utilizado, pensado, gestado, organizado para aquele caso do julgamento de primeiro grau. É ele que vai ser efetivamente o juízo pensado, organizado, gestado para esse determinado tipo de situação. É para ele que é pensado. Eu fui julgado pelo juiz monocrático, tenho acesso, tenho direito, tenho a possibilidade de alçar isso a um tribunal. Aquele que já começou sendo julgado no tribunal, aquele que exerceu a competência, ou mereceu a competência por prerrogativa de função ou de foro, esse cara não precisa do duplo grau, porque ele já começou onde muita gente gostaria de estar terminando. É por isso que eu digo que a melhor tradução aqui para duplo é, na verdade, segundo e não propriamente duplo. Muito bem. Quando a gente chega no segundo princípio, eu tenho o princípio da vedação a reformatio impégios. Eu acho esse nome muito complicado. Eu acho princípio da vedação a reformatio impégios. Eu acho um princípio muito complicado. Eu prefiro um outro nome. Esse é o princípio, vejam só, princípio tiririca. Pior do que tá, não fica. Então, o princípio da vedação a reformatio impégios, eu o batizei de princípio tiririca abestado, em que o abestado sabe que não vai ficar pior do que está. Então, o que nos diz o princípio? E eu já vi várias vezes em provas minhas, quando eu pergunto sobre o princípio da vedação a reformatio impégios, eu vi várias vezes ele colocar uma lógica de que o aluno dizendo assim, esse é o princípio tiririca. Eu acho massa, porque senão que a coisa foi bem compreendida. Então, o que nos diz o princípio da vedação a reformatio impégios? Havendo havendo. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho.
o que eu tenho? O princípio da vedação a reformar-se impérios nos indica efetivamente que eu tenha uma limitação no seguinte cenário. Se aquele recurso foi um recurso exclusivamente da defesa, se a acusação não manejou o recurso, se o recurso que está é só da defesa, pior do que está, Tereza, não fica. Ou seja, a defesa passa a ter a certeza, passa a ter a convicção de que não pode ficar pior do que já está. Não vai ficar pior do que está. Então, imagina, por exemplo, tráfico de entorpecentes, pena de 5 a 15 anos. O réu foi condenado a 8 anos. Né? O réu foi condenado a 8 anos. O réu recorre, a defesa não recorre. Qual é a certeza que o réu passa a ter? Que não pode ficar pior do que já está. Então, quando ele fala em vedação, a vedação a reformar-se impérios, reforma impérios é literalmente, na tradução livre, reforma para prejudicar. Então, se eu percebo que o recurso não foi apresentado pela acusação, mas apenas e tão somente pela defesa, não poderá haver uma alteração por parte do tribunal que reforme, que modifique, que altere aquela decisão para prejudicar o réu. E aqui prejudicar perdão, Isabela, eu fechei aqui e esqueci de abrir. O que a gente vai ter? Nesse caso, não pode haver nenhum tipo de piora da situação do réu. Porque, veja só, não estou falando apenas que a pena não pode ser aumentada. O princípio da vedação a reformar-se impérios indica que não pode haver nenhum tipo de prejuízo para o réu. Eu não posso, por exemplo, manter a pena e modificar o regime prisional. Imagina que o réu foi condenado a 5 anos e 6 meses em regime semiaberto. Somente o réu recorreu. O tribunal não pode, por exemplo, manter a pena em 5 anos e 6 meses e fixar efetivamente um regime fechado, por exemplo. Então, quando o réu é o único que recorre, ele sabe que o tribunal não poderá prejudicar o réu. No entanto, é possível, não é vedada, não é proibida, a chamada reformatio in melius. A reformatio in melius, ela pode acontecer, ela está liberada. O que é reformatio in melius? É quando o recurso é só da acusação. Então, veja, o princípio da vedação a reformatio in pejus sinaliza que, havendo um recurso só da defesa, pior do que está, não fica. A situação não pode ser alterada para prejudicar o réu de nenhuma forma. Agora, havendo um recurso exclusivo da acusação, o tribunal, mesmo percebendo que somente a acusação recorreu, ele poderá, de ofício, melhorar a situação do réu. Imagina que o réu foi condenado a 6 anos e meio, somente a acusação recorreu, mas o tribunal, ao analisar aquele recurso da acusação, exclusivamente da acusação, ele percebe que aquela dosimetria de pena foi mal elaborada, que aquela dosimetria de pena foi mal realizada. E aí ele vai e diminui de ofício, reduz de ofício aquela determinada dosimetria de pena. Isso é possível, isso não é vedado, isso não é proibido. Então, o que é proibido é, havendo um recurso exclusivo da defesa, eu ter uma piora, uma reforma para prejudicar a situação da defesa. O próximo princípio, que é o princípio da vedação, a revisão criminal pró-societar, é a gente pegar o que a gente acabou de ver e aumentar a dose, aumentar a intensidade. Esse princípio diz que depois que aquela decisão transitar em julgado para todo mundo, transitar em julgado para a acusação e para a defesa, somente pode ser objeto de alteração se e somente se, apenas e tão somente, se houver uma revisão criminal, que é uma ação que a gente vai ver daqui a 2 semanas, apresentada pela defesa. Explicando de outra forma, a revisão criminal, ela é uma ação penal, ela é uma ação processual penal, que tem como objetivo permitir a rescisão da coisa julgada. Então, a gente vai ter aí a rescisão da coisa julgada como um elemento essencial,
fundamental para isso. Então, a gente percebe que há, no caso da figura específica da revisão criminal, uma ação, vejam só, privativa exclusiva da defesa. Então, o que é a ação de revisão criminal? É a ação, está prevista lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, que permite que eu vá rediscutir, rescindir, de alguma maneira relativizar a coisa julgada. Mas o legislador faz uma escolha, ele faz uma opção, é uma escolha do legislador, é uma opção do legislador de entregar isso apenas à defesa. Somente a defesa tem a possibilidade efetiva de apresentar a revisão criminal. Então, o princípio da vedação à revisão criminal pro societá diz o quê? Que eu não posso ter uma ação de revisão criminal, ou seja, aquela ação ofertada depois do trânsito em julgado, para beneficiar a acusação, beneficiar a sociedade. Aqui a gente percebe bem aquela dicotomia essencial do direito processual penal, sociedade de um lado, réu do outro. Essa dicotomia é uma dicotomia fundamental que a gente vai ter aqui. O princípio da fungibilidade, ele vai nos dizer que eu apresentei o recurso errado, eu posso vir a ter esse recurso admitido, conhecido como se fosse o certo. Eu deveria ter apresentado o recurso A, apresentei o recurso B. O recurso correto é o recurso A. O recurso incorreto é o recurso B. O que é que diz o princípio da fungibilidade? Preenchidos dois requisitos, preenchidos dois elementos, eu posso receber o recurso errado como se correto fosse. Então, eu posso ter aí a possibilidade de ter um recurso equivocado, falho, recebido como se fosse correto. Mas, para isso, eu preciso ter dois requisitos. O primeiro requisito é a boa-fé. Eu preciso ter aqui a boa-fé. E boa-fé significa que eu percebo que, na verdade, o réu, a acusação, ou seja, o recorrente, ele errou mesmo. Ele não está querendo me enganar. E como é que, do ponto de vista objetivo, eu vou valorar a existência da boa-fé? Pelo prazo. Então, eu deveria ter apresentado o recurso A e me equivoquei e apresentei o recurso B. Isso é a chave da coisa. Mas o prazo que eu utilizei, o prazo no qual eu interpus o recurso B, ainda me autorizava a apresentação do recurso A. Isso é boa-fé. Isso preenche o requisito. O que ele está querendo nos dizer aqui é o seguinte: o que esse princípio está querendo nos dizer? Ele disse, olha, se você tinha um recurso que era 5 dias, você perdeu o prazo desse recurso e apresentou um recurso errado em 15 dias, você não tem aí a boa-fé caracterizada, porque você está usando a ideia, efetivamente, de usar essa ideia de perceber que houve um engano. Eu estou, na verdade, querendo enganar o juízo. Eu tinha perdido o prazo daquele recurso que era o recurso correto e me utilizei aqui de um recurso equivocado. Então, a chave para que eu tenha a boa-fé, que vai admitir aí a questão da fungibilidade, é que eu tenha a utilização do recurso errado dentro do prazo do recurso correto. E o outro elemento da fungibilidade de que haja uma fundada dúvida, ou seja, que a doutrina, naquele caso, tem uma dúvida sobre qual recurso utilizar, se um ou outro, a jurisprudência tem uma certa vacilação entre um ou outro, não pode ser um erro crasso, não pode ser um erro equivocadamente, claramente grave. Então, aqui, para que eu possa aplicar a fungibilidade, receber um recurso como se fosse outro, eu tenho que ter esses dois elementos. Um, eu tenho que estar dentro do prazo do recurso correto, e dois, tem que existir algum tipo de divergência doutrinária, jurisprudencial, legal, que me autorize a fazer essa confusão. O último dos princípios específicos dos recursos é o princípio da unirrecorribilidade, que vai dizer que aquela decisão, se recorrível,
né, se ela for recorrível, é uma decisão exclusivamente, percebam só, recorrida por um único recurso. Então, eu tenho decisões que não são recorríveis, mas se for recorrível, ela será recorrível por um único recurso. Quanto às condições gerais, a gente vai ver uma conexão, uma ligação, uma espécie de espelhamento das condições para recorrer às condições para agir. Então, a legitimidade para recorrer, ela vem da legitimidade para agir. Então, tem legitimidade para recorrer, ou seja, para estar no polo ativo ou passivo do recurso, aquela parte que teve legitimidade de figurar em um dos polos da relação original. Então, se eu tive a possibilidade de figurar ou no polo ativo ou no polo passivo da ação, né, do primeiro grau, eu tenho uma legitimidade para estar no polo ativo ou passivo da relação recursal. Então, o que me confere a legitimidade para estar no recurso é a legitimidade prévia para estar na própria ação. Então, se a ação penal é privada, o MP não terá legitimidade para recorrer. Se a ação penal é pública, em teoria, o ofendido não teria legitimidade para recorrer, a não ser que se habilite na condição de assistente da acusação. O interesse, né, o interesse de recorrer, ele é balizado no binômio necessidade, utilidade. Ele é balizado no binômio necessidade, utilidade. Então, eu tenho aqui a ideia de que o interesse para recorrer significa dizer que aquele recurso tem que ser, de alguma forma, válido para que eu tenha algo concreto, para que eu possa produzir algo concreto, para que eu tenha algum tipo de resultado concreto. Vamos trabalhar com 3 exemplozinhos aqui fáceis, para que a gente possa entender o que é que significa esse interesse de recorrer. Então, imagina, vou trabalhar aqui com um caso de tráfico de entorpecentes, tem uma pena aí de 5 a 15 anos. Então, imagina que a pena é de 5 a 15 anos. O réu foi condenado a 8 anos. Imagina que o réu, Yudi, foi condenado a 8 anos, uma pena mais ou menos intermediária, né? Tanto a acusação pode ter interesse de recorrer para aumentar a pena, como a defesa pode ter interesse de recorrer para diminuir a pena ou mesmo absolver. Então, nesse caso, havendo aí uma condenação em 8 anos, eu tenho sim um interesse tanto da acusação quanto da defesa. Ambos terão efetivamente um interesse para recorrer. Agora, imaginemos que o réu, eu sei que isso é difícil do ponto de vista prático, quase impossível, mas apenas para fins teóricos, didáticos, imaginemos que o réu foi condenado a 15 anos. Nesse caso, a acusação não teria nenhum interesse, porque ela não pode ganhar mais nada. Aquele recurso não é a ela, de forma alguma, necessário e útil. Então, o interesse aí, nesse caso, seria apenas a defesa. No caso de uma absolvição, ou seja, dele ter aí 0 anos, né, de condenação, é claro que a acusação terá interesse para reverter essa decisão e gerar aí uma condenação, e a defesa pode vir a ter interesse. Lembra daquilo que nós conversamos na terça-feira? Na terça-feira nós vimos os fundamentos que geram a absolvição, lá do artigo 386, e nós vimos que aqueles fundamentos, eles são ora baseados em certeza, ora baseados em dúvida. Então, eventualmente, a defesa pode sim ter interesse de recorrer no momento em que ela deseje, em que ela pretenda ter ali, dentro daquele contexto, dentro daquela determinada situação, a modificação, por exemplo, de uma absolvição por falta de provas para uma absolvição que reconheceu que o fato não existiu, ou que reconheceu que o réu não é o autor. Então, dependendo do cenário, a gente pode efetivamente ter elementos concretos que gerem, né, que levem a uma apelação, a um recurso movido pela defesa contra uma sentença absolutória. E aí você me perguntaria, Rafael,
O que a defesa ganharia trocando uma absolvição com o fundamento X por uma absolvição com o fundamento Y? A defesa pode ganhar, vejam só, efeitos extrapenais. Eu disse a vocês na terça-feira, não sei se vocês se recordam, que independentemente do fundamento, a decisão sempre produz efeitos penais. Agora, dentro dessa lógica, dependendo do fundamento, a gente vai ter a possibilidade de produzir efeitos extrapenais. Eu tenho a possibilidade de efeitos extrapenais. Então, ao trocar, digamos assim, uma absolvição por falta de provas, por uma absolvição porque eu não sou o autor, declaradamente eu não sou o autor, ou declaradamente o fato não existiu, isso vai ter um alcance além do processo penal, avançando sobre, por exemplo, efeitos civis, administrativos e de outras naturezas. Isso gera o interesse para a defesa nesse caso. As hipóteses de cabimento, a gente vai explorar isso muito a partir da próxima aula, porque eu vou enumerar para vocês as hipóteses de cabimento de cada um dos recursos, ou seja, o que significa a hipótese de cabimento? As situações nas quais a lei autoriza que você utilize aquele recurso. Então, cada recurso vai ter o seu respectivo cardápio de hipóteses, de situações nas quais ou pelas quais eu posso manejar aquele recurso. O preparo, ele tinha até 2008 dois significados no processo penal. O preparo era, até 2008, a combinação de dois elementos. Ele era a necessidade de pagamento de custas, ele era a necessidade de pagamento de custas, e era a necessidade de recolhimento daquele réu preso quando a ordem de prisão tivesse sido exarada. Então, eu tinha até 2008 o preparo visto por esses dois elementos. Para que eu declarasse que aquele preparo estava ok, que aquele preparo tinha sido atendido, que aquele preparo estava correto, eu precisava ter esses dois elementos. De um lado, eu precisaria ter a ideia de uma dentro dessa ideia do pagamento das custas, e se houvesse uma ordem de prisão contra mim lançada, eu só teria direito a recorrer se de fato me recolhesse preso. Então, a minha prisão gerava um elemento obrigatório para o meu recurso. Em 2008, isso desaparece. Não há mais nenhum vínculo obrigatório entre prisão e recurso. Ou seja, mesmo que o indivíduo esteja foragido, esteja solto, fugiu da polícia, fugiu daquela cadeia, ele continua tendo direito ao recurso. Portanto, o preparo hoje envolve apenas o pagamento de custas, o pagamento apenas de custas. Lembrando que há um entendimento do STJ bastante consolidado, não adianta buscar agora que o STJ foi hackeado, não dá para acessar nada no STJ, mas existe um entendimento do STJ que vai sinalizar, que vai indicar que a gente vai ter efetivamente o seguinte: se o réu não pagou as custas, vejam só, que ele deveria ter pago, o STJ indica que eu não posso deixar de conhecer do recurso. Por quê? Porque o princípio da ampla defesa prevalece, predomina sobre essa negativa. Então, se ele não pagou as custas, mesmo assim, eu vou ter o conhecimento do recurso. Então, na prática, só existe uma situação, vejam só, uma situação onde o não pagamento das custas pode gerar o não conhecimento do recurso. Porque o STJ diz o seguinte: se foi o réu que não pagou, conhece do mesmo jeito. Se foi o réu que não pagou, conhece dessas custas do mesmo jeito, porque o princípio da ampla defesa prevalece. Há um outro cenário. O Ministério Público está isento de custas, porque o Ministério Público é o próprio Estado. Então, só há um caso em que a gente tem que ter atenção para esse preparo, que é o seguinte: é no caso de ação penal privada, quando o recorrente for o querelante.
ação penal privada quando o recorrente for o querelante. Então, é a única possibilidade das custas terem efetivamente que ser cobradas e, se não forem pagas, gerar o não conhecimento do recurso. Ou seja, quem apresentou o recurso foi o querelante, ele não pagou as custas, nesse caso, natimorto o recurso, ele não passará, como a gente vai ver no próximo slide, pela admissibilidade. Tempestividade, a última das condições, é prazo. Né? Aqui é prazo, é observância do prazo, ou seja, cada recurso terá seu prazo respectivo, definido em lei, e a parte tem que observar esse prazo, não observando, o caminho será o não conhecimento. Por que essas condições aqui são importantes? Porque elas que vão balizar esses dois juízos. Então, todo recurso passará por esses dois filtros, esses dois juízos. O primeiro deles é o juízo de admissibilidade ou de prelibação. No juízo de admissibilidade ou de prelibação, eu vou avaliar, vejam só, a existência dessas condições gerais. Eu vou avaliar essas condições gerais para que eu possa efetivamente gerar essa admissibilidade. Então, quando eu submeto aquele recurso a esse juízo de admissibilidade, eu estou olhando apenas forma, eu estou vendo apenas se as formalidades estão presentes. No juízo de admissibilidade, eu não me pronuncio sobre direito, eu não vou me pronunciar para dizer que aquele direito é bom ou não, que você tem razão ou não. Isso não existe no juízo de admissibilidade. Ele se restringe, ele se limita exclusivamente a analisar formalidade, tá? Se ele passa pelo juízo de admissibilidade, e no processo penal, ao contrário do processo civil, esse juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ACO, ou seja, o juízo que prolatou a decisão, e refeito pelo juízo de quem? Pelo tribunal. Então, as duas instâncias, tanto a que decidiu como aquela que vai processar o recurso, ambas têm a possibilidade de realizar a admissibilidade. Se a admissibilidade não tiver ok, se ele não passar pela admissibilidade, morreu ali o recurso, nem conhecido ele é. Agora, se essa admissibilidade tiver ok, se eu conseguir verificar que ela está beleza, foi conhecido o recurso, aí sim eu vou enfrentar aqui o juízo de mérito ou de delibação. Esse juízo de mérito ou de delibação é que vai avaliar se o meu direito é bom ou ruim. Então, o primeiro juízo de admissibilidade é só para colocar o recurso em pé. E a consequência dele é aquele determinado recurso ser conhecido ou não. Por outro lado, o juízo de mérito ou de delibação, ele é o juízo de enfrentamento, repito, do direito em si, do mérito em si. Na admissibilidade, eu saio conhecido ou não. No mérito, eu saio provido ou não. Então, eu só chego no mérito se eu passei pela admissibilidade. Se eu fui reprovado na admissibilidade, eu percebi que algumas dessas condições não estão presentes, eu nem avanço efetivamente para o mérito. Agora, se eu avançar para o mérito, significa dizer que meus requisitos formais estão presentes, e aí eu posso ter um bom direito e ter um recurso julgado procedente, provido, ou um mau direito e ter um recurso julgado improcedente. E aí, esse recurso vai estar sujeitado, vejam, a diversos efeitos. Eu tenho aqui diversos efeitos em relação a esse recurso. O primeiro efeito é o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é o primeiro dos efeitos que eu vou ter aqui. Queridos, eu vou ser muito sincero com vocês. Durante muito tempo da minha graduação, lá no século passado, quando eu lia nos pergaminhos pelos quais nós estudávamos, né, à luz de uma lamparina, já que não existia aí no século passado, quando eu estava na graduação, sequer energia elétrica, eu não conseguia entender o conceito, né? Exagerei, né, Tereza? Agora eu estiquei demais a corda. Eu não conseguia entender o conceito de efeito devolutivo. Porque, veja só, eu apresentei uma ação ao juiz.
o juiz a julgou. Eu não gostei do resultado, porque eu fui sucumbente. Aí eu apresentei o recurso ao tribunal. Então eu apresentei uma ação ao juiz, não gostei do resultado e apresentei, portanto, o recurso ao tribunal. Eu não conseguia entender por que a gente vai falar de efeito devolutivo, se como é que eu vou devolver a matéria ao tribunal se o tribunal nunca conheceu daquela matéria? Como é que eu devolvo algo a alguém se aquele alguém nunca teve aquele algo? Então, imagina, o Yudi me empresta uma caneta. Aí eu chego para a Isabela e digo, Isabela, eu estou devolvendo a caneta. Ela vai dizer, Rafael, mas eu nunca tive essa caneta. Não tem como me devolver se eu nunca a possuí. Agora, como é que a gente vai compreender isso? É porque, na verdade, eu entreguei ao Estado juiz aquele caso para ele exercer a jurisdição, ele exerceu, me devolveu, eu não gostei, e aí eu entreguei ao Estado juiz numa outra instância. Veja, por isso que a gente vai falar de devolutivo, porque a instituição é a mesma, que é o poder judiciário. Não interessa aqui órgão específico, em que grau de jurisdição eu apresentei isso. Então é como se eu dissesse, eu recebi aquela caneta do IUD, e eu recebi aquela caneta da turma através do IUD, e eu devolvi aquela caneta à turma através da Isabela. Veja que o órgão maior é o mesmo, a turma. É por isso que a gente faz sentido a gente falar de efeito devolutivo. Então, o efeito devolutivo se caracteriza por essa consequência que o recurso traz de devolver aquela matéria ao judiciário. O judiciário volta a ter contato, volta a ter a capacidade de exercer a jurisdição sobre aquela determinada matéria. E aí eu posso afirmar para vocês que todo recurso tem efeito devolutivo. Todo recurso terá efeito devolutivo. O que eu vou precisar entender é o grau de incidência desse efeito devolutivo. Porque a gente vai ter o chamado efeito devolutivo amplo e o efeito devolutivo restrito. Então, eu tenho o efeito devolutivo amplo e o efeito devolutivo restrito. O que é o efeito devolutivo amplo? Né? É a gente indicar que quando aquele recurso tem esse efeito devolutivo amplo, ele devolverá ao tribunal toda a matéria, tudo que foi discutido no primeiro grau. Então, veja, a apelação, em regra, tem efeito devolutivo amplo. Então, mesmo que a parte recorra só da pena, o tribunal pode analisar todos os aspectos do processo. A parte recorreu só da pena, mas o tribunal pode efetivamente julgar, por exemplo, a condenação em si. Então, o efeito devolutivo amplo, os recursos que possuem efeito devolutivo amplo são aqueles recursos, repito, que devolverão toda a matéria ao tribunal. Aqueles recursos que têm efeito devolutivo restrito devolvem apenas a parte impugnada. Então, por exemplo, a apelação, quando trata do júri, a gente vai estudar isso na próxima quinta-feira, a apelação, quando trata do júri, ao recorrer, eu tenho que indicar exatamente qual é o motivo do meu recurso, e o tribunal, ele vai estar aqui com a viseirazinha, com a limitação aqui de visão, e ele vai olhar só para aquele motivo pelo qual eu estou recorrendo. Ele não olha mais nenhum outro. Tá? Então, todo recurso tem efeito devolutivo, resta saber, e aí a cada recurso que nós formos estudando aqui, eu vou mostrando isso para vocês, se esse recurso tem um efeito devolutivo amplo ou restrito. É isso que a gente vai precisar entender no caso concreto. Tem um efeito suspensivo, né? Aquele efeito que vai suspender a eficácia, a efetividade da decisão. Também cada recurso vai definir em que situações ele terá esse efeito, e eu chego ao efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? Quando o juiz decide, o juiz, ao decidir aquela questão, ele está exaurindo a sua capacidade de jurisdição. O juiz, ao decidir, ele exaure a sua capacidade de decisão. Ele tem uma bala única. Atirou, acabou a munição. Então, o juiz condenou, publicou aquela decisão. Mesmo que ele perceba
que aquela decisão está equivocada, ele já não pode mais fazer nada, ele não pode alterar aquela decisão. Tá? Então, ele tem uma única bala, usou a bala e encerrou o assunto. Agora, há alguns recursos, como os dois que nós vamos ver na terça-feira, o recurso em sentido estrito e o agravo de execução, que são recursos que permitem, que trazem a previsão do efeito regressivo. Então, o recurso em sentido estrito e o agravo de execução são recursos que permitem a possibilidade do juízo de retratação. Ou seja, antes do juiz enviar esse recurso para o tribunal, ele tem a chance de exercer o chamado juízo de retratação. Ou seja, ele decidiu, a parte apresentou um recurso em sentido estrito ou um agravo de execução, e o juiz vai ter a chance de novamente decidir, enviando para o tribunal ou não aquele recurso. Ele só envia para o tribunal se e somente se ele perceber que existe ali algum tipo de ele vai fazer uma análise, e aí, se ele se retratar, morre o recurso. Se ele não se retratar, ele encaminha para o tribunal. É o que a doutrina chama de juízo de sustentação e de juízo de retratação. Então, no recurso em sentido estrito e no agravo de execução, o juiz ele vai ter a possibilidade de se retratar, e aí, nesse caso, ele modifica a decisão, ele tem uma nova chance de decidir, ele sequer manda para o tribunal o recurso, ou ele pode fazer o que a doutrina chama de juízo de sustentação, ele ratifica a sua decisão, encaminhando o recurso para o tribunal. Em outras palavras, ele tem a possibilidade de ratificar e de retificar dentro desse contexto. E o último dos efeitos é o efeito extensivo, previsto lá no artigo 580. Deixa eu transcrever aqui o artigo 580 para vocês. Só um minutinho, por gentileza. O efeito extensivo, esse do artigo 580, ele vai dizer o seguinte: aquele recurso, quando eu visualizar a existência de um concurso de pessoas, olha o que diz aí o 580. Isso aqui é a materialização do chamado efeito extensivo. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então imagina o seguinte: eu, Felipe e Udi fomos condenados naquele processo. Só eu recorri. E o meu recurso foi provido. Eu ganhei o meu recurso. O artigo 580 diz o seguinte: se o fundamento que o tribunal utilizou para para julgar procedente aquele meu recurso não foi um fundamento pessoal, imagina, por exemplo, que o tribunal me absolveu por reconhecer efetivamente que exista ali uma prova robusta de que o fato não existiu. Ora, se o fato não existiu para mim, ele não tem como ter existido para nenhum dos corréus, dos coautores. Então, se o fundamento daquela decisão foi um fundamento, insisto, baseado em elementos não pessoais, a consequência disso é a existência efetiva, concreta, de uma extensão, né, de uma espécie de extrapolação dos efeitos, atingindo, nesse meu exemplo, Yudi e Felipe, que não recorreram. Então, imagina que o tribunal me absolveu por reconhecer que o fato não existiu, por reconhecer que aquela conduta não é criminosa. Ora, nesse caso, nessa situação, a gente vai ter a ideia de, né, uma possibilidade concreta e efetiva
dentro dessa a extensão de efeitos, quando não pessoal o fundamento. Se foi pessoal, imagina, por exemplo, que o tribunal me absolveu por entender que eu agi em legítima defesa, ou eu agi em estado de necessidade. Aí, nesse caso, os efeitos ficam restringidos, ficam limitados apenas a mim. Então, a chave do efeito devolutivo é que a gente, desculpa, do efeito extensivo, é que a gente compreenda que eu posso estender se e somente se eu tiver uma decisão baseada num elemento não pessoal. Enquanto vocês pensam nas dúvidas, esse monte de coisa que eu falei hoje, eu tenho consciência que eu falei muita coisa, eu vou fazendo aqui a chamada, rapidinho, e aí vão pensando nas dúvidas. Pessoal, alguma dúvida? Aproveitará os outros, Inês, são os demais correios. Né? Então, lembra aquele meu exemplo. Eu, Felipe e Yudi fomos julgados no mesmo processo, fomos condenados no mesmo processo, mas somente eu recorri, né? Eles não recorreram, e aí o tribunal julgou procedente, deu provimento ao meu recurso, e ele utilizou para alterar aquela decisão e eventualmente me absolver um elemento não pessoal. Por exemplo, imagina que ele reconheceu que o fato não aconteceu. Dentro desse cenário, o que a gente vai ter? A ideia concreta, efetiva, de uma existência, né, de extensão dos efeitos, ou seja, eu recorri, eu fui absolvido, como a decisão foi baseada em elementos não pessoais, essa decisão minha, do meu recurso, será estendida ao Yudi e ao Felipe, ambos sairão também absolvidos. Eu estendo esses efeitos. Claro que a chave do 580, veja, é o elemento de não ser pessoal essa determinada matéria. Tá bom? Dúvidas sobre tudo isso? Apelação, Elisnaldo, mas a gente vai conversar sobre isso bastante na próxima quinta-feira, que a gente vai ver a apelação. Queridos, um bom resto de semana para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus, fiquem em paz. Se Deus quiser, na próxima semana a gente vai se encontrar e